Deu tudo certo e o Flamengo já está garantido como primeiro colocado na classificação geral da Libertadores. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre conversas iniciadas com o novo treinador, é isso mesmo. O Flamengo já tem conversas iniciadas aí para saber o perfil e estilo do novo treinador para o Sub-20. Vou falar também sobre Felipe Luiz, que decidiu seu futuro, vai treinar seu primeiro clube na Europa. Vou falar sobre Georgiano e Arrascaeta, porque temos uma excelente notícia sobre a Arrascaeta. Vou falar também nesse vídeo sobre Flamengo repatriando Richard Rios e o que há de verdade. Então vem comigo, Nação Rubro-Negra. Convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, é de graça, você não paga nada. Se inscreve, deixa o like, aciona o sininho das notificações e comente aqui embaixo. Vamos começar o vídeo então falando aí sobre Felipe Luiz. Isso porque Fabrício Romano é um grande jornalista aí que crava, né, as negociações, tudo que o Fabrício Romano crava acontece. Ele cravou nessa madrugada, surgiu aí, e o Fabrício Romano trouxe a informação de que Felipe Luiz é o novo técnico do Mônaco. O contrato do Felipe Luiz será até até meados de 2028, ou seja, 2 anos de contrato aí, iniciando agora, pós-Copa do Mundo, quando começa a temporada europeia lá na França, e se encerrando no meio de 2028, quando se encerra aí a temporada lá na França. Então o Felipe Luiz já tem o seu novo time, né? E é incrível, né, gente? É como as coincidências do mundo, né? O técnico Leonardo Jardim, ex-técnico do time do Mônaco, fez história lá no Mônaco, agora é treinador de Felipe Luiz, treinador do Flamengo, sucessor de Felipe Luiz no Flamengo, e o Felipe Luiz, multicampeão como jogador e como treinador, agora é o sucessor do Leonardo Jardim no Mônaco. Desejo aí ao Felipe Luiz aí saúde, paz, felicidade e um vínculo aí estendido aí por muitos anos na Europa, com certeza porque ele merece, tá bem? Então, Felipe Luiz, tudo de bom para você. Agora mudando de assunto, falando sobre novo técnico para o Sub-20, isso porque o Flamengo iniciou as conversas com Marcelo Salazar, técnico do Sub-21 do Al Nassr, né, o técnico ali com muita moral no time da Arábia Saudita, brasileiro, que atualmente treina o Al Nassr da Arábia Saudita. O Flamengo abriu conversas com o técnico para entender o estilo de jogo, o perfil do técnico, se encaixa com o perfil do time rubro-negro e se o técnico aceita o projeto do Flamengo. O Flamengo que está sem técnico desde o dia 11, né, do mês passado, quando demitiu, não, dia 11 desse mês, quando demitiu o Bruno Pivetti. Então o Flamengo inicia conversas aí com o Marcelo Salazar para dar então tentar dar continuidade no time do Sub-20. O Flamengo ainda não recebeu um sim, nem um ok, mas logo em breve a gente terá informação aí sobre a vinda do novo técnico para o elenco Sub-20, tá? Mudando de assunto, falando sobre Georgiano e Arrascaeta, antes de falar sobre Richard Rios e a Libertadores, isso porque o Arrascaeta está se recuperando muito rápido, graças a Deus aí. O Arrascaeta já está treinando com bola lá na seleção uruguaia e a expectativa é de que o uruguaio ainda jogue pelo menos um jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. A Arrascaeta, que teve uma fratura na clavícula no jogo contra o Estudiantes La Plata, passou por uma cirurgia e está se tratando aí no Flamengo, agora foi entregue ao departamento médico da seleção uruguaia para daí fazer o seu tratamento, terminar o tratamento, na verdade, lá, e daí iniciar a transição com bola. Isso já aconteceu, a Arrascaeta já está fazendo seus trabalhos com bola lá e é uma expectativa muito grande que a gente tem aí que o jogador jogue a Copa do Mundo. Então a excelente notícia é essa. Saindo de Arrascaeta, falando sobre outra excelente notícia, ontem conhecemos aí os nossos possíveis adversários no pote 1 e também o Flamengo conseguiu, né, se classificar em primeiro geral. O Flamengo já era líder do grupo A, o grupo que tinha Estudiantes La Plata, Independiente Medellín, Cusco. O Flamengo terminou esse grupo como líder, né, com 16 pontos, melhor campanha do brasileiro nessa Libertadores. E hoje se encerra aí, temos o Cruzeiro jogando contra o time do Barcelona, temos o Boca jogando contra a Universidade Católica. Cruzeiro e Boca
estão aí para definir quem vai avançar em segundo. A Universidade Católica é o primeiro do grupo. Então, temos esse jogo. E no outro grupo também tem o Palmeiras enfrentando o Júnior Barranquilla. O Palmeiras não está classificado ainda. Temos também o Sporting Cristal enfrentando o Cerro. O Cerro já está classificado, mas o Sporting Cristal ainda não. E com isso, o pote 2, que é o pote aí que o Flamengo vai conhecer seus adversários, o Flamengo vai disputar todos os jogos da fase de mata-mata até a semifinal no Maracanã, jogos de volta, tá, gente? No pote 2, a gente tem Estudiantes La Plata, pode ser o possível adversário do Flamengo, Tolima da Colômbia, o Fluminense, que dependia de uma vitória e um tropeço do Bolívar, aconteceu, o Fluminense ganhou de 3-1, o Independiente Rivadavia ganhou de 3-1 do Bolívar e o Fluminense avançou. Aí, no grupo do Boca Juniors e do Cruzeiro, a gente tem essas três definições aí. Um dos três, Universidade Católica, Cruzeiro ou Boca, vai estar no pote do Flamengo. A Platense ganhou do Corinthians, avançou em segundo, também está no pote 2. Cerro Porteño, Palmeiras e Sporting Cristal vão disputar essa última vaga aí no pote 2, provavelmente o Palmeiras, né? Aí temos no pote 2 aí o Mirassol e o Rosário Central. O Rosário Central que lutava aí pela melhor campanha, só que perdeu para o Independiente Del Valle lá no Equador e com isso caiu para o pote 2. Mesma coisa o Mirassol, precisava do empate contra o Lanús, mas perdeu o jogo e caiu lá para o pote 2. Então esse é os possíveis adversários do Flamengo. O Flamengo que disputou aí com o Independiente Rivadavia, né? Pelo primeiro lugar, já que o Rosário tinha perdido o jogo mais cedo. O Independiente ganhou, igualou o número de pontos do Flamengo, mas o saldo de gols do Flamengo era melhor, saldo de 12 contra 9 do time do Rivadavia. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre Richard Rios, porque eu vejo muitos comentários aí sobre Richard Rios voltar para o Flamengo. Surgiu informação lá de Portugal que o Flamengo fez sondagens pelo Richard Rios. O que eu posso falar para vocês, o que eu apurei, tentei trazer de informações, tentei mesmo, fui a fundo sobre isso, é que o Flamengo não fez sondagens por Richard Rios. O jogador é um jogador caro, o Flamengo entende que não vai investir em jogador muito caro nessa posição, volante ali. O Flamengo tem o interesse no Danilo, sim. Porém, o Flamengo não vai fazer loucuras. Richard Rios, ele atualmente está no Benfica desde a temporada 2024. O Benfica pagou 30 milhões de euros para tirá-lo do Palmeiras. Ele assinou um contrato de longa duração com o clube português, onde sua multa rescisória está estipulada em 100 milhões de euros. O Flamengo, clube onde Rios iniciou a carreira, não demonstrou interesse, segundo aqui a informação trazida, o interesse em comprá-lo, mas o Flamengo não tem esse interesse, né? O Flamengo que lucrou 12 milhões de reais nessa negociação envolvendo Rios com o Palmeiras. Então, para vocês terem uma ideia, não é inviável o Flamengo fazer essa proposta pelo Richard Rios, até por conta da multa rescisória, gente. 100 milhões de euros, o que vai dar equivalente aí a quase 600 milhões de reais na cotação atual. Então, chance zero, Richard Rios no Flamengo. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre Ayrton Lucas. Isso porque, segundo informações trazidas pelo Coluna do Fla, o Santos tem interesse aí na contratação do lateral esquerdo Ayrton Lucas. E é uma posição em que o Flamengo vai olhar. O Flamengo já definiu as 3 posições que vai contratar aí na janela de meio do ano: um atacante, um meia e um lateral esquerdo. Essas são as prioridades do Flamengo no mercado. Então o Ayrton Lucas pode estar de saída do Flamengo. Além do Ayrton Lucas, o Santos também sondou o Rubens, ex-Atlético Mineiro, que joga no Zenit da Rússia, né? No Zenit não, no Dinamo de Moscou. E com isso, o jogador aí, o Ayrton Lucas pode ir para o Santos, abrindo uma brecha aí. Lembrando que o Flamengo ontem renovou o contrato com o Alexandre. Para fechar aí as últimas, o Flamengo sai de férias agora, depois do jogo contra o Coritiba. O Flamengo tem um amistoso marcado contra o Benfica, contra o Birmingham da Inglaterra e contra o Fenwick da Escócia. São 3 jogos aí que o Flamengo vai fazer nessa pré-temporada aí fora do país, valeu? Dito isso, vou ficando por aqui. Agradeço vocês, não se esquece, se inscreve, visita a nossa página aí, visita também o YouTube Shop aí, dá aquela moral pra gente, valeu? Tamo junto, saudações do Negro, isso aqui é Flamengo.